Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje vamos falar sobre um livro fofíssimo, um livro leve e um livro muito gostoso de se ler, que se chama Amor e Gelato. Se você gosta de romances, se você é uma pessoa que talvez nunca tenha lido um romance e tem vontade de ler, esse livro pode conquistar o seu coração. Ele tá cheio de dramas adolescentes, muita Itália, muito gelato e muita fofura. Esse livro é maravilhoso. Vamos pra resenha. A autora desse livro se chama Jenna Evans Heldt. Eu não consegui descobrir a nacionalidade dela, não sei se ela é americana, se ela é canadense, mas o que importa é que ela passou a maior parte da sua infância, da sua adolescência na Itália. E o livro, ele é contado na Itália, então toda essa vivência que a autora teve ali no país ajudou muito nas inspirações e nas descrições do livro. Ela conta que ela andava muito de scooter e tomava muito gelato na Itália, o que é uma coisa super comum no livro. Vamos para a história. O livro conta a história de Lina. Ela é uma adolescente de 16 anos que acabou de perder a sua mãe pro câncer. A Lina, ela morava nos Estados Unidos e ela basicamente foi obrigada a morar com Howard, que é um moço, né, um adulto que as pessoas diziam que era o pai dela, mas ela nunca tinha conhecido, nunca tinha escutado falar dele, e ela foi obrigada a morar com ele. Lina é uma adolescente bem engraçada, ela é uma personagem super divertida, e ela tem uma amiga, né, ela conversa muito com essa amiga que ainda tá nos Estados Unidos, que é a Ed. Elas moravam juntas, né, depois que a mãe dela faleceu, ela morou junto com a amiga dela e a família da amiga dela por um tempo, e elas estavam meio que montando um plano, assim, pra Lina voltar o mais rápido possível pra casa da Ed, pra elas voltarem a morar juntas, né? Então esse era o plano delas. A Ed, na verdade, é basicamente a única amiga que a Lina tem quando ela se muda pra Itália. Tanto nos Estados Unidos ela tinha uma proximidade muito grande com a Ed, e quando ela se muda para os Estados Unidos, pra Itália, é basicamente a única amizade, o único contato que ela continua tendo com a vida dela anterior lá nos Estados Unidos. Então a Ed, ela é uma personagem bastante importante pra história. Uma outra coisa que acontece, a Lina, ela não queria ir, ela queria continuar lá morando nos Estados Unidos, mas ela precisou ir. E é engraçado porque logo no início do livro, bem no primeiro capítulo, quando ela se muda pra Itália, quando ela chega, conhece o Howard, né, que é o pai dela, ela percebe que a casa dele é um tanto quanto diferente. E aí quando ela vai entrando na casa, ela percebe que na verdade é um cemitério. Ele mora em um cemitério. Essa parte é engraçada porque foi realmente algo completamente inesperado. Ninguém avisou a Lina isso previamente, né? Talvez tivesse facilitado ela entender toda a situação, mas ninguém avisou. E o que ajudou um pouco ali na absorver toda a situação foi que Howard explicou que, na verdade, aquele era um cemitério / memorial dos soldados da Segunda Guerra. Então ali estavam enterrados vários soldados americanos que morreram na Segunda Guerra ali na Itália, o que ajudou a tornar a situação um pouco mais aceitável e um pouco menos estranha. Sobre isso, é importante destacar que o Howard foi muito compreensivo, ele super respeitou o espaço da Lina para entender toda a situação, né? Eu imagino que devia estar passando na cabeça dela, uma adolescente de 16 anos que acabou de perder a mãe, que era a parceira dela, que elas moravam juntas, tinha uma proximidade muito grande, era basicamente as duas, né? A vida era as duas juntas, e ela perdeu a mãe dela e teve que se mudar para o outro lado do mundo, e morar com uma pessoa que ela não conhecia, e quando chega lá, é um cemitério. Pelo que a gente vê no livro, era muita informação realmente para ela absorver. Ela estava muito confusa com toda a situação, não estava entendendo muita coisa. Mas o Howard, ele foi muito compreensivo. Ele respeitou o espaço da Lina, não foi invasivo, ele deixou ela fazer as coisas no tempo dela e ao mesmo tempo ele foi muito cuidadoso. Ele foi muito fofo porque ele fez um quarto inteiro pra Lina, ele decorou tudo. Ele disse que ele pesquisou, viu o que as adolescentes gostavam e de fato a Lina se apaixonou por esse quarto, ela achou assim a cara dela. Então esse é um ponto legal do Howard, porque desde o início ele já se mostra alguém muito compreensivo e uma pessoa bem legal mesmo. Bom, nesse mesmo dia que a Lina chega lá na Itália, ela também, depois de conhecer o seu pai, ela conhece uma moça que trabalha ali também junto no cemitério. Essa moça, ela entrega pra Lina um pacote, uma encomenda que a mãe dela tinha enviado pra Itália antes dela morrer e tinha falado que era pra entregar pra Lina. E quando a Lina abre esse pacote, se trata de um diário.
Esse diário, ele é, assim, fundamental para a história. Ele é basicamente o que vai traçando os passos da Lina ali na Itália. Esse diário foi muito importante para Lina, né? Até porque a parte da vida que a mãe dela morou na Itália, né? Ali em Florença, ela não conhecia. A mãe dela nunca tinha falado sobre. E ali no diário, ela contava várias coisas, né? Que a Lina simplesmente não sabia, nunca nem tinha escutado falar, né? E a mãe dela era fotógrafa, ela estudou na Academia de Belas Artes ali de Florença. Então, foi bem legal a Lina ter tido contato com essa parte da mãe dela que ela não conhecia. Porém, uma outra coisa que acontece também, ao mesmo tempo que a Lina gosta muito de ler esse diário, de ter talvez uma nova proximidade com a mãe, é também difícil pra Lina ler porque ela sente como se ela não conhecesse a mãe dela. Porque dentro do diário são contadas muitas coisas que a Lina simplesmente não fazia ideia. E muitas vezes nem esperava que isso acontecesse, que tivesse acontecido com a mãe. Então, por um lado, a Lina se sente muito próxima da mãe, né? Mas por outro, ela também às vezes se sente como se fosse meio traída, sabe? Uma sensação de que, caramba, eu vivi todos esses anos com você e você nunca me contou sobre isso. Então, teve esses dois lados aí do diário. Um outro ponto importante do livro e muito legal é a amizade que a Lina desenvolveu com o Ren. Ele é um meio americano e meio italiano e ele mora ali do lado da casa da Lina, bem pertinho, né? A Lina mora num cemitério e atrás do cemitério, ao lado assim, tem várias... tem colinas, tem montanhas e dá pra fazer trilha. Ela gosta muito de correr. No primeiro dia que ela se mudou pra Itália, um dia depois, na verdade, que ela se mudou pra Itália, na primeira manhã dela na Itália, ela acabou conhecendo o Ren. Eu não sei se é Ren ou se é Ren, porque o nome dele é Lorenzo. Então, não sei como é que se fala. Não sei se é Ren, não sei se é Ren, se é Ren, mas é o Lorenzo. Ele acaba se tornando muito amigo da Lina, ele divide momentos muito importantes com a Lina ali durante todo o percorrer da história. E ele leva a Lina para todo o canto de scooter, né? O que faz uma referência aí à vida da autora. Ela que andava muito de scooter, né? Como eu falei no início do vídeo. E a vida da Lina também foi assim. Ela andava pra lá e pra cá de scooter. E o Ren, ele foi muito legal com a Lina, até porque a Lina não tinha amigos. Ela não tinha ninguém ali na Itália, né? Que ela conhecesse. Então, essa proximidade que ela criou com o Ren, primeiro porque ele já era meio italiano e meio americano, né? Então isso ajudou muito, né? Porque a Lina descobriu que também era. E futuramente porque o Ren, ele apresenta os amigos dele pra Lina, ele acaba levando ela pra vários lugares interessantes ali da Itália. A amizade deles, na verdade, é uma das partes principais do livro. E eu não vou dar spoiler aqui, o spoiler fica pro final. E, enfim, essa parte é bem legal. A história em si, ela é muito leve e muito divertida. Eu acho que se eu pudesse falar uma palavra que caracterizaria o livro, seria leve. Ele é um livro muito gostoso de se ler. Você lê muitas páginas e você simplesmente não percebe que leu tantas páginas assim. Porque de fato o livro é muito gostoso de se ler. A linguagem dele é extremamente simples, uma linguagem muito acessível. De vez em quando aparecem algumas frases e palavras em italiano, mas no Kindle, né, como eu leio no Kindle, você tem acesso a uma ferramenta que você clica em cima da palavra e ela traduz. E eu acredito que nos livros físicos, né, quem for comprar, também já tem ali a tradução no rodapé, então fique despreocupado com essas palavras em italiano, porque eu também não sei nada de italiano e dá pra ler tranquilo. Alguns detalhes do livro são bem legais. O primeiro deles que eu destaco, e que foi um dos detalhes que eu mais gostei do livro, é que a autora, né, por ter passado todo esse tempo na Itália, ela tinha muita proximidade com o país e acabou que ela descreve muito bem os lugares onde a Lina, o Ren e toda aquela turma passam. Então, diversas partes do livro, ela cita lugares reais, lugares que realmente existem, se você for em Florença ou em outros lugares da Itália, e até você pode jogar no Google e pesquisar os lugares. Eu fiz isso algumas vezes para tentar imaginar melhor ainda a cena, né, ali na minha cabeça, e assim, realmente essa parte é uma parte que eu achei muito legal, porque você de fato se sente na Itália. Você não apenas sente o gelato, né, que é um dos principais pontos ali da Itália, mas você também sente os lugares, o ambiente. Eu tive a sensação de que é como se fosse um ambiente muito caloroso, muito aconchegante, e ao mesmo tempo um ambiente leve, um ambiente gostoso de se estar. E você pode ter outras sensações, né, ao ler o livro, mas eu particularmente tive essa. Eu gostei muito dessa descrição detalhada que a autora faz,
dos lugares. Eu acho que isso ajuda muito a gente a visualizar, né, as cenas, as imagens na nossa cabeça. E é um detalhe que eu destaco que pra mim foi importantíssimo durante a minha leitura do livro. Outro ponto é que a Lina é uma adolescente extremamente expressiva. Então, você acaba entrando muito na cabeça dela, né? Ela, às vezes, não necessariamente fala, mas a autora descreve os pensamentos dela, aquilo que ela tá pensando no momento que ela tá vivendo aquilo. Então, muitas vezes é bem engraçado. A Lina, ela, como eu disse, ela é uma personagem muito divertida. Pela autora descrever muito bem os pensamentos dela, é bem legal, porque você cria uma proximidade muito grande com a Lina, né? Então, esse é um ponto também importantíssimo do livro. E o terceiro ponto que eu destacaria aqui é que a autora ela trata de dilemas, né, de alguns dilemas de uma adolescente de 16 anos. E ela não se limitou aos dilemas mais clichês, como problemas com o corpo, problemas relacionados ao futuro, o que eu vou ser no futuro, quem eu vou namorar. A autora não se fechou nisso, ela não se limitou a esses clichês. E até porque a história de Lina, ela não é uma história muito convencional, né? Ela acabou de perder a mãe, teve que ir pro outro lado do mundo. O que eu vi no livro é que a autora, ela traz muitos dilemas, né? Mesmo que adolescentes, mas dilemas muito legais, assim. Eu acho que as confusões e os questionamentos que a Lina faz são dilemas e questionamentos bem legais. Eu acho que a autora acertou muito nisso. E eu gosto muito de ler livros que tenham bons finais. Eu fico bastante irritada quando eu leio um livro que o final é muito ruim, mas o final de Amor e Gelato é de aquecer o coração. É um final fofíssimo, um final muito legal. E nossa, o que falar desse final? Ele é realmente um final muito gostoso de se ler. Você vê que realmente, sei lá, parece que valeu a pena ler aquele livro. Então, o livro pra mim é nota 10. Eu amei ler. Li até que bastante rápido também, porque a leitura é muito gostosa. Você quer ler, sabe? Você quer continuar a leitura, você quer terminar essa história. E eu acho que esse foi o livro, assim, de todos os livros que eu já li, eu acho que esse foi o livro que eu mais tive ansiedade pra terminar, sabe? Que eu mais tive vontade de terminar e acabar o livro pra, nossa, terminar a história. Se você tá procurando um livro leve, então você precisa ler Amor e Gelato. E, como sempre, vamos de alguns spoilers aqui pro vídeo. Como eu disse, o final do livro, ele é de aquecer o coração. E tem um motivo muito especial por isso. O Howard, na verdade, ele não é o pai biológico da Lina. Durante a história, a Lina descobre que a sua mãe, ela engravidou de outro homem. E ela conhece esse homem e vê que ele é um carrasco, ele é horrível, um cara bruto, chato, e ele não tá nem aí pra Lina. Ele não quer nem saber da Lina, ele sabe que a Lina é filha dele, mas ele simplesmente não se importa com a Lina. E Howard, ela pensa que o Howard não sabia disso, ela pensa que o Howard achava que a Lina era sua filha biológica. Mas, na verdade, o Howard já sabia que ela não era sua filha biológica, mas cuida dela com o amor de pai. Porque ele amava a mãe da Lina, ele era apaixonado por ela, eles viveram um romance. E é muito legal, porque a gente vive em um mundo, né, principalmente aqui no Brasil, em que o abandono paternal é muito grande, né? Quantas e quantas crianças não têm o sobrenome e o nome do pai, né, na certidão de nascimento. E ver o Howard, né, mesmo que de maneira fictícia, assumindo esse papel de pai, mesmo sabendo que ela não é a filha dele, é muito legal. Na minha opinião, uma das partes mais gostosas do livro. Um outro ponto legal também é que ao longo do livro, o Ren e a Lina, eles constroem uma amizade muito, muito especial. Você vê que a Lina realmente gosta de estar com ele, ela se sente à vontade com ele. E o Ren a mesma coisa. E quando eles começam a se interessar um por outro, você torce para que aquilo dê certo, porque você vê que é um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. E no final do livro, eles acabam se beijando. E, nossa, como eu torci por esse momento. Eu queria muito que eles ficassem juntos. E eles ficaram juntos. E, sei lá, essa foi uma das partes que eu gostei muito também, porque eu, de fato, torci muito para esse casal. E eles passaram por várias reviravoltas, né? O Ren tava gostando dela e a Lina falava coisas que o Ren
Hermione achava que ela não gostava dele, e aí vice-versa. Então foi bem legal acompanhar a história dos dois, tanto de amizade, depois quando se torna de fato um relacionamento amoroso. É para mim um ponto alto do livro. E um ponto que eu falei anteriormente, né, do diário, a importância do diário, é bem legal, porque o diário é basicamente a mãe da Lina contando tudo que ela viveu na Itália de maneira muito detalhada. Então, a Lina vai, além dela descobrir coisas, né, que aconteceram com essa mãe, ela, por exemplo, quando ela descobre que a mãe dela estudou na Belas Artes e ela vai tentando conectar os pontos para tentar entender quem era o pai biológico dela. E é a partir do diário, a partir das lidas do diário, que ela vai tomando as ações. Mas, de certo modo, dá uma raiva também, porque às vezes a resposta que ela quer é, tipo, a próxima página do diário. Mas ela, né, por ser uma adolescente de 16 anos, não se contenta, não lê, né, é tomada pela ansiedade e vai fazer o que não devia. Foi bem legal a parte que ela conhece o pai biológico dela, né, de fato deu muita raiva, porque ele é horrível, assim, um cara super... Enfim, bem zoado mesmo. E assim, um lado do diário também é que você percebe o que tá acontecendo, né? Eu já tinha deduzido que o Howard não era o pai dela há muito tempo, né? Basicamente, assim, quase que no início do livro já dava pra entender que o Howard não era o pai dela. Mas a Lina não tinha entendido isso, ela não tinha pegado isso, até porque pode ser que ela, pela idade dela, né, pra ela ser uma adolescente de 16 anos, mas eu acho que, de certo modo, é legal também ela não entender exatamente o que o Howard é, né, de fato pra ela, porque dá uma história, né, faz com que ela passe por situações muito engraçadas, por situações chatas, e de certo modo acho que aumenta a emoção do final do livro, sabe? Aumenta a emoção de você ver que o Howard, mesmo não sendo o pai dela, acabou acolhendo ela de uma maneira incrível. Eu acho que eu falei bastante sobre esse livro. Se você já leu, ficou com vontade de ler, coloca aí nos comentários. E o livro é uma delícia, um livro gostoso de se ler. E eu acho que em tempos de pandemia, em que tá difícil se viver, esse é um livro que pode trazer um certo assossego para nossa alma. E esse livro traz muita leveza nas palavras, na escrita, e eu acho que é um livro que vale muito a pena você ler. E, enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se puder também, deixa aí um comentário que ajuda muito. E se você acha que esse vídeo vai ajudar um amigo seu, que um amigo seu vai gostar, ou uma amiga, manda pra ele e pra ela. E é isso, um beijo e tchau!